Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há uma parte de você que você odeia, uma parte que você esconde, que nega, que tenta desesperadamente manter trancadas 7 chaves. Carl Jung, em sua profunda sabedoria, nos alertou: o que você resiste, persiste. Essa verdade incômoda é a porta de entrada para compreendermos a sombra, o lado de nós que o ego, essa máscara social que construímos para navegar o mundo, se esforça para manter enterrado. O ego quer a ordem, a perfeição, a aceitação. Mas a sombra, esse repositório de instintos primordiais, desejos reprimidos, medos irracionais e até talentos não reconhecidos, pulsa em nós, um eco constante do que ousamos não ser. Essa batalha interna, essa guerra silenciosa entre o que mostramos ao mundo e o que tememos que o mundo veja, nos drena. Ela nos impede de alcançar a totalidade, de nos tornarmos inteiros. Jung nos chama a um ato de coragem filosófica, um mergulho profundo em nossa própria psique. Dominar a sombra não é, de forma alguma, eliminá-la. Seria como tentar apagar uma parte fundamental de nossa própria existência. Em vez disso, trata-se de um processo de integração consciente. É um convite para encarar o que negamos, para reconhecer a força contida no que rejeitamos. Pense nisso como um alquimista interior, que não descarta os elementos impuros, mas os transmutam em algo valioso. Nietzsche, em sua visão do super-homem, vislumbrou a capacidade humana de transcender as limitações impostas pela moralidade convencional e pela fraqueza interior. A integração da sombra é precisamente esse caminho, um processo de autoconquista que liberta um poder latente, uma sabedoria oculta, uma força que reside justamente naquilo que mais evitamos. Questionar a própria identidade, confrontar os fantasmas internos, é o primeiro passo para desvendar o potencial que reside em sua própria escuridão. O ego, essa construção frágil que chamamos de eu, vive em um estado de perpétua vigilância, obcecado em manter uma imagem de perfeição. Essa fachada polida nos torna vulneráveis à sombra, essa parte negada que, como um eco persistente, espera o momento de fraqueza para emergir. Jung nos alerta: o que você resiste, persiste. A sombra não desaparece, ela apenas se esconde, pronta para tomar o controle, como um lado oculto de nossa própria existência. A primeira lição é o reconhecimento. Admitir a sombra é o primeiro ato de coragem. Pense em Sísifo e sua pedra. A sombra é esse peso que carregamos, uma luta que, paradoxalmente, define a essência de nossa jornada. Observe suas projeções. A irritação com a preguiça alheia pode ser um reflexo da sua própria procrastinação reprimida. O que você condena no outro é frequentemente um espelho do que você não aceita em si mesmo. A sombra, contudo, é o berço do seu maior potencial. Tudo o que você admira secretamente ou critica ferozmente em outros é um convite para explorar sua própria sombra. O que você considera indigno em si pode conter a energia para sua criatividade ou assertividade. A negação do instinto não o faz desaparecer, ele apenas se acumula, pronto para explodir. A terceira lição é a integração, não a luta. Tentar erradicar a sombra é um esforço fútil. Em vez disso, abrace o método socrático em sua relação consigo. Questione suas projeções, seus julgamentos. A energia da sombra, quando compreendida, pode ser canalizada. Pense na vontade de poder de Nietzsche como a força para a autossuperação. Nossas relações refletem a dança entre sombra e ego. O que buscamos, ou o que nos incomoda em outros, é frequentemente uma projeção do que falta em nosso ego ou reside em nossa sombra. O ego, em sua ânsia de controle, cria uma máscara que esconde a verdade existencial. A frontalidade de Diógenes nos lembra de desmascarar essa persona, de trazer à luz o que está oculto. O ego nos seduz com a ilusão de controle, vendendo-nos a ideia de que somos mestres de nosso destino. Mas a verdadeira maestria, como nos ensina a filosofia, reside em reconhecer a vastidão de nossa própria complexidade. Somos seres mais profundos, habitados por forças, instintos e desejos que nem sempre compreendemos e que o ego, em sua fragilidade, tenta desesperadamente reprimir. O ego se apega a crenças e identidades rígidas como uma armadura. Essa armadura, no entanto, é frágil. Quando nossas crenças são desafiadas, nosso ego entra em pânico, sentindo a ameaça da desintegração. A sombra, nesse contexto, é a verdade inconveniente que essa armadura tenta esconder. O medo da morte do ego é o gatilho mais poderoso para a negação da nossa sombra. O que você considera indigno em si mesmo, a crítica que você direciona a si, é o solo fértil onde a sombra pode florescer. Seus sonhos
e os pequenos erros do dia a dia, os atos falhos, são mensagens diretas da sua sombra. E envia os sonhos como a linguagem primordial da psique, um portal para o inconsciente. Ignorá-los é como ignorar um mapa crucial para o seu próprio território desconhecido. Cada lapso, cada palavra dita sem querer, pode ser uma revelação da sua sombra não vista. O medo da sombra é, em essência, o medo da liberdade. Integrar a sombra é um ato libertador. É livrar-se da tirania do ego, da necessidade constante de aprovação externa. É abraçar a totalidade do ser, incluindo as partes que a sociedade considera feias ou inaceitáveis. Essa jornada ressoa profundamente com a ideia de Nietzsche de se tornar quem você realmente é, para além das convenções. A meta final dessa exploração é o Self, o centro unificador da psique. A integração da sombra e a moderação do ego nos aproximam dessa totalidade. Há um processo contínuo de autoconhecimento, de autoaceitação. O arquétipo do velho sábio Jung, com sua sabedoria calma e integrada, representa essa culminação. Essa harmonia é encontrada ao abraçar todas as facetas de si mesmo. O ego anseia por segurança, por um porto seguro na previsibilidade. Ele se agarra ao familiar, ao aceitável. A sombra, no entanto, pulsa com uma energia diferente, a energia bruta da vida, o potencial para uma transformação Badakar que poucos ousam buscar. É nessa energia reprimida que reside um poder imenso, um poder que o ego, em sua fragilidade, tenta controlar a todo custo. O que você reprime? Sua raiva, seus desejos mais profundos, sua assertividade não desaparece. Pelo contrário, torna-se tóxico, um veneno que corrói por dentro, e chamou isso de complexo sombrio. O ego tenta gerenciar essa força, mas falha. A sombra, quando compreendida, oferece uma vitalidade que o ego jamais poderá proporcionar. Pense na pulsão de vida de Freud, a força que nos impulsiona a criar, a viver, a existir plenamente. Essa força reside em nossa sombra. A projeção é um campo de batalha invisível. Projetamos nossa sombra nos outros, vendo neles aquilo que não queremos admitir em nós mesmos. Essa projeção cria conflitos, tanto em nossas relações pessoais, quanto na sociedade em geral. Ela mascara a verdadeira causa dos nossos problemas, a nossa própria sombra não resolvida. A filosofia cínica de Diógenes, ao viver a margem da sociedade e expor a hipocrisia humana, nos lembra da profundidade dessa projeção. Integrar a sombra exige um compromisso com a verdade. Mesmo quando ela é dolorosa, é um exercício de autocrítica constante, de questionamento profundo das próprias motivações. Isso é um caminho para o autodomínio, onde a vontade se alinha à totalidade do ser, e não apenas a fachada polida do ego. É a disciplina filosófica em sua forma mais pura. O ego pode ser o capitão do navio, mas a sombra é a força do oceano que o impulsiona. O objetivo não é afundar o navio, mas aprender a navegar com sabedoria, reconhecendo as correntes e os ventos da sombra. A busca pelo Self, a totalidade do ser, é a jornada para se tornar o mestre de sua própria psique, não um escravo do ego ou da sombra reprimida. É nesse equilíbrio que encontramos a verdadeira autenticidade. O ego, em sua tentativa de nos proteger, é como um tirano benevolente. Ele nos afasta do caos aparente da sombra, mas, ao fazer isso, aprisiona nossa vitalidade. Ele nos impede de acessar um potencial para uma existência mais rica, mais autêntica, mais plena. A segurança que o ego oferece é, na verdade, uma gaiola dourada. O que mais o perturba no outro é um convite direto para olhar para dentro, para o espelho da sua própria alma, e via a sombra como o outro eu, aquele lado de nós que não queremos admitir, nem mesmo para nós mesmos. Essa negação constante cria uma dissonância cognitiva, um conflito interno onde a imagem que construímos de nós mesmos e choca brutalmente com a realidade psíquica que tentamos ignorar. A energia reprimida da sombra se manifesta de formas sutis e, por vezes, autodestrutivas, na ansiedade que nos consome, nos relacionamentos disfuncionais que repetimos. O ego, em sua ânsia de controle, apenas intensifica essa pressão interna. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos mudar, mas Jung nos mostra um caminho mais profundo, o de integrar aquilo que negamos. O que você resiste, permanece. A criatividade, a verdadeira inovação, muitas vezes brota das profundezas da sombra. Ela surge dos medos que nos paralisam, dos desejos que consideramos proibidos, da irracionalidade que o ego tanto teme. Ao reprimir esses aspectos, sufocamos não apenas a nossa sombra, mas também nossa capacidade de criar, de inovar, de acessar a intuição mais profunda. Nietzsche compreendeu a necessidade de abraçar o caos como o solo fértil para a criação, a jornada para dominar a sombra. E o ego é a jornada do herói interior ao processo de enfrentar nossos dragões internos. Isso envolve reconhecer nossas projeções, aceitar os atos falhos como mensagens, confrontar os medos que nos paralisam e, finalmente, integrar essas partes em um self mais completo, mais poderoso. O arquétipo da grande mãe, em Jung, simboliza a acolhida amorosa
poderosa dessas partes sombrias, o abraço que permite a transformação. O ego, em sua busca incessante por um ideal de perfeição, nos afasta de nossa humanidade mais profunda. Ele nos afasta da nossa sombra, que, paradoxalmente, é onde reside a chave para a nossa verdadeira força, para a nossa autenticidade. A perfeição que o ego almeja é uma ilusão que nos cega para a riqueza de quem realmente somos. O ego tenta criar uma fachada de controle e virtude, uma máscara polida para o mundo. Mas essa fachada é frágil, uma defesa contra a imensidão do inconsciente que então bem descreveu. A sombra representa tudo o que o ego não quer que o mundo veja, tudo o que ele tenta esconder, mesmo de si mesmo. Essa hipocrisia do ego é o primeiro preço oculto que pagamos. Quando algo em outra pessoa evoca uma reação emocional intensa em você, é um sinal claro da sua sombra em ação. Essa projeção é um mecanismo psicológico poderoso que nos cega para nossas próprias falhas e potenciais não realizados. A provocação de Nietzsche sobre a moralidade nos convida a questionar nossas projeções éticas, a entender que o que condenamos no outro muitas vezes é o reflexo de nossa própria sombra. Integrar a sombra não é uma opção, é uma necessidade para quem busca a verdadeira autenticidade. É um processo contínuo de autoobservação, onde aprendemos a reconhecer e a aceitar nossas falhas, nossos desejos reprimidos e nossas raivas, sem o peso do julgamento excessivo. É um mergulho corajoso na própria psique. O objetivo final é ter um ego que sirva ao self, e não um ego que domine e reprima a sombra. Isso significa desenvolver a capacidade de acolher as partes sombrias de si mesmo, transformando-as em força, criatividade e sabedoria. A sabedoria de Sócrates, ao reconhecer sua própria ignorância, nos oferece o modelo de humildade necessário para abraçar o trabalho com a sombra. É na aceitação da nossa totalidade que encontramos o caminho para reinventar nossa vida. Carl Jung nos deixou um legado profundo, a compreensão de que a totalidade do ser reside na delicada, porém essencial, integração do que é consciente, o ego, e do que jaz oculto, a sombra. Ignorar a sombra é, em essência, mutilar a própria alma, é viver uma existência fragmentada, incompleta. O que chamamos de domínio sobre a sombra não é uma subjugação, uma tentativa de aniquilação. Seria como tentar domar um cavalo selvagem. Você não o destrói, você aprende sua força indomável, compreende seus instintos e, então, o cavalga com propósito, com sabedoria. A verdadeira maestria, portanto, não reside em vencer a sombra, mas em reconhecê-la como uma parte essencial de quem você é. Ela é um reservatório de energia, um manancial de sabedoria reprimida que o ego, em sua busca por ordem e controle, tenta inutilmente conter. Ao abraçar sua sombra, você liberta seu ego de uma tarefa exaustiva e, muitas vezes, inglória. A negação constante da sua realidade psíquica mais profunda, essa libertação permite que você se torne mais autêntico, mais resiliente diante das adversidades da vida. Permite que você se torne, em última instância, mais humano. É um ícone da jornada nietzschiana de autossuperação. Você transcende as limitações impostas pela negação, abraçando a totalidade do seu ser. A sombra não é um monstro a ser temido, mas um guia poderoso para a autodescoberta. Ela é a sua arma secreta, o seu maior potencial, esperando para ser despertado. A questão que permanece é: você terá a coragem de olhar para dentro e aceitar o que encontrar?